Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento de oração, mais um momento em que nos permitimos estar diante do Senhor para abrirmos nossos corações e deixar que Sua Santa Palavra, Suas Santas Escrituras venham tomar conta de nós. Que possamos estar totalmente ligados a Ele, que possamos estar totalmente lançados ao nosso bom Deus, permitir que Ele faça em nós tudo aquilo que Ele bem entender, tudo aquilo que Ele desejar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia, e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado saímos além da porta da cidade para um lugar junto do rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam ali reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura, da cidade de Tiátira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela nos convidou. Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permaneçam em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile com seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, dará testemunho de mim. E vós também hão de dar testemunho, porque estão comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Hão de expulsar-vos das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que se lembrem de que eu disse tudo isto, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós temos aqui algo que é muito forte, algo que é muito necessário compreendermos. Que a vida do discípulo, a vida dos discípulos, a vida dos verdadeiros apóstolos de Jesus não é uma vida fácil. E nunca vai ser uma vida fácil. E aquele que acha que seguir a Cristo é algo simples, é algo fácil, não segue a Cristo verdadeiramente, não quer seguir a Cristo verdadeiramente e nem sabe quem é Cristo. Porque, bem na verdade, o Senhor vem nos avisar que vamos padecer, vamos ficar doentes, vamos ficar fracos, vamos esmorecer, podemos sentir dor mútua, podemos sentir realmente um sofrimento avassalador. Porque se o próprio Senhor, que é o nosso Deus, que é o Messias, que é o Cristo, esse mesmo morreu por nós numa cruz, quem somos nós para viver menos do que o nosso Deus? Quem somos nós para viver menos do que o nosso Messias, nosso Salvador? Quem somos nós para querer algo diferente da cruz? Santa Teresa d'Ávila vai dizer que a cruz é pesada para quem arrasta, mas a cruz é leve para quem a abraça, para quem acolhe a cruz de fato. Para quem aceita tudo aquilo, todo o jugo, tudo aquilo que o Deus dos céus enviar sobre você, você se
aceita de fato, então você vai abraçar a cruz e realmente caminhar da melhor forma possível, amando aquilo que Deus enviar e fazendo a vontade do bom Deus. Santo Agostinho vai dizer: Senhor Jesus, é difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Em momento algum Jesus disse que era para caminhar colhendo flores por aí. Não, ele falou que teriam pedras, ele falou que teriam tribulações, mas não vos preocupeis, eu venci o mundo. Foi isso que Jesus disse. Ele disse: venham, sigam-me, tomem sua cruz, tome sua cruz. Em momento algum ele falou que seria algo fácil, simples, que seria algo maravilhoso, majestoso. Não, muito pelo contrário, haveria derramamento de sangue, haveria perseguição, haveria tribulações. Os barcos iriam balançar e as tempestades iriam atingir, mas não se preocupem, eu venci o mundo. É o que nos diz o Senhor. E ele nos fala que uma forma de realmente vencer o mundo, uma forma de realmente sustentar essa força que vem do alto, é reconhecer que quando o defensor vier, quando o Paráclito vier, quando o Espírito da verdade vier, através desse mesmo Espírito, movidos pelo poder desse mesmo Espírito, nós seremos inspirados e nós daremos testemunho do Senhor. O Espírito Santo vai dar testemunho para nós e nós daremos testemunho para o mundo. O Espírito Santo virá sobre nós, vai nos inspirar, vai nos mostrar as palavras que precisamos dizer, vai nos dar todas as ações que nós precisamos fazer, e o Espírito Santo vai nos ensinar como proceder, nos ensinar a falar de Jesus, nos ensinar quem é Jesus de fato, nos ensinar quem é o Pai. Eis o Espírito Santo. Eis o motivo do Espírito Santo, e mais do que isso, o Espírito Santo vai movimentar, nos inspirar, se manifestar em nosso meio para comprovar a presença de Jesus dentro de nós, para comprovar a presença de Jesus no meio de nós. Quando o Paráclito vier, quando o Espírito Santo vier, quando o Espírito da verdade que procede do Pai vier, ele dará testemunho de mim, diz o Senhor. E vocês também vão dar testemunho, porque vocês estão comigo desde o começo. Se vocês caminham com Jesus, se vocês aceitam o Espírito Santo, se vocês permitem a verdade agir em vocês e recebem essa mesma verdade que procede do Pai, então vocês verdadeiramente darão testemunho do Pai. Vocês verdadeiramente darão testemunho do Filho. Vocês verdadeiramente darão testemunho do Espírito Santo. Aleluia! Mas você precisa aceitar, meu irmão, minha irmã. Você precisa querer. Você precisa desejar esse Paráclito. Precisa desejar o Espírito da verdade. Do contrário, você continuará vivendo nas suas mentiras, continuará vivendo das suas mentiras, continuará vivendo no jugo do pecado, continuará vivendo como se Cristo não tivesse vindo libertar cada um de nós. E é como diz São Paulo: Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo realmente libertou vocês, e se vocês realmente acreditam que Cristo libertou, então vivam como se Cristo realmente tivesse libertado, e vivam sabendo que Cristo vos libertou. Verdadeiramente são livres. Não adianta mais viver presos, aprisionados. Essa foi inclusive minha oração ontem, quando eu falei para o Senhor: Senhor, por favor, me ajuda a realmente estar livre em Ti, me ajuda a estar livre de todas as amarras, me ajuda a estar livre de todas as forças do mal, me ajuda a estar livre de todos os meus vícios, me ajuda a não estar mais aprisionado, não estar mais acorrentado nesses vícios, nessas prisões do pecado. Eu preciso de Ti, me ajuda. Me ajuda a estar em Ti. Me ajuda a ser totalmente livre em Ti. Me ajuda a ser totalmente livre em Ti. Compreendendo tudo isso, meus irmãos e irmãs, vamos estar então, aos poucos, cada vez mais fortes na fé e cada vez mais preparados para que não sejamos abalados, para que não esmoreçamos, para que nós não desistamos no meio do caminho. Mas somente aceitando o Espírito Santo isso poderá acontecer. Somente aceitando a força do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, que nos dá parresia, que nos dá coragem para testemunhar. E assim nós compreenderemos por que Jesus fala no versículo 2 do capítulo 16 de São João. Porque Jesus fala que vão nos expulsar das igrejas, vão nos expulsar das sinagogas, vão nos expulsar das casas, vão nos expulsar da vida em comunidade, simplesmente porque nós estaremos dando testemunho da verdade, estaremos dando testemunho daquilo que vem do Senhor, estaremos dando testemunho daquilo que vem de Deus. Virá a hora em que vão tentar matá-los, vão julgar vocês, vão apontar o dedo para vocês, vão injuriar vocês. Tudo porque vão acreditar, porque as pessoas lá fora acreditam que estão falando de Deus, quando na verdade elas estão sendo completamente hipócritas. Muitos vão perseguir, muitos vão querer atingir
cada um de nós. Muitos vão querer machucar, muitos vão achar que nós estamos sendo mentirosos, mas é a verdade que vem do Senhor que vale. E é essa verdade que nós precisamos carregar, e nós precisamos testemunhar, e nós precisamos, apesar de tudo, continuar crendo. Crendo que de fato a verdade do Senhor vai nos sustentar, nos sustentando, nos libertando. Nós vamos alcançar o céu e a vida eterna. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vão nos expulsar, vão nos silenciar, vão querer nos impedir. Não vão deixar que nossas vidas, que nossos testemunhos realmente alcancem outras almas, quando na verdade nós precisamos pensar além disso. Nós precisamos pensar que nós não estamos aqui para agradar os homens, estamos aqui para agradar antes de mais nada o nosso próprio Deus. Estamos aqui para dar testemunho daquele que nos enviou. Estamos aqui para falar daquele que nos salvou. Estamos aqui para falar daquele que nos libertou de todo pecado. Estamos aqui para falar daquele que morreu por nós numa cruz. E se o próprio Santo dos Santos, se o Rei dos Reis morreu numa cruz, quem somos nós para querer algo diferente? Jesus está falando aqui para os discípulos, Jesus está falando aqui para os apóstolos, mas Ele também está falando para cada um de nós que estamos vivos ainda hoje, 2000 anos depois. Se os apóstolos morreram de diversas maneiras, se os apóstolos foram martirizados de diversas formas, meus irmãos e irmãs, quem somos nós para querer algo diferente? Quem somos nós para não querer a perseguição? Faz parte, é consequência da vida missionária. Quem somos nós para não querer? Quem somos nós para desprezar essa parte? Viver com Deus, viver buscando o céu, é desprezar o mundo. E assim o mundo também vai nos desprezar. É isso que diz o Senhor. É isso que falou o Senhor essa semana. Se você não lembra, é só voltar nas meditações anteriores, de ontem e dos dias anteriores. Porque é sobre isso que Jesus vem falar, vem nos avisar. Não tenham medo, a fé de vocês. Eu falo essas coisas para que a fé de vocês não seja abalada. É o que diz Jesus. E nós precisamos confiar na palavra dele quando ele diz que ele permanecerá conosco todos os dias até o fim de nossas vidas. Quando ele prometeu que iria enviar o Paráclito sobre nós. Nós precisamos viver confiantes nisso, nos escondendo dentro de seu sagrado coração, nos colocando debaixo de sua infinita misericórdia que se derrama para nós todo santo dia. Nós precisamos confiar naquilo que Deus falou, porque o próprio Deus, ele fala e faz. Ele não é um Deus mentiroso. Ele é um Deus de promessas, Ele é um Deus que realmente manifesta seu amor por cada um de nós. Ele não vai nos deixar desamparados. Nós precisamos confiar nisso. As pessoas farão tudo isso porque não conheceram o Pai e não conheceram a mim, diz o Senhor no versículo 3. E no versículo 4 ele acrescenta: e eu vos digo tudo isso para que vocês se lembrem daquilo que eu disse, quando chegar a hora, vocês não terem medo, vocês não esmorecerem, vocês não se abalarem, mas com coragem, vocês se sustentarem, crendo na fé, crendo com fé naquilo que eu preguei, naquilo que eu testemunhei, naquilo que eu vos prometi. Aleluia! É isso que diz o Senhor. Isso me faz lembrar, inclusive, da forma como Santo André morreu, né? Morreu numa cruz em formato de X, daquilo que aconteceu com São Pedro, morreu numa cruz de cabeça para baixo, daquilo que aconteceu com outros apóstolos, com os outros discípulos, alguns mortos com a cabeça cortada, outros apedrejados, outros lançados aos leões, como é o caso de São Paulo, por exemplo. Então me digam, meus irmãos e irmãs, o que nós vamos fazer se nós queremos algo diferente? Faz algum sentido querer não passar por perseguições, não passar por dificuldades, não passar por situações complicadas como essa? Quantas e quantas vezes já falaram de mim, quantas e quantas vezes já apontaram o dedo para mim sobre alguma coisa, quando na realidade eu não me importo, porque não é sobre isso, é sobre agradar e fazer a vontade unicamente do bom Deus, daquele que está lá no alto, daquele que me enviou. São João Batista em momento algum queria agradar os fariseus, em momento algum ele quis agradar os sacerdotes daquela época, em momento algum ele queria agradar os judeus. Tudo que ele queria era dar testemunho da verdade, a verdade, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Tudo que São João Batista quis foi falar de Jesus, prenunciar, anunciar, profetizar a vinda do Cristo. Então quem somos nós para querer algo diferente dos profetas? Quem somos nós para criar algo diferente dos apóstolos? O Senhor ama o seu povo de verdade, nós precisamos confiar nisso. Acima de qualquer tribulação, acima de qualquer dor, acima de qualquer perseguição, o Senhor ama seu povo de verdade, diz o Salmo de hoje.
Então que nós possamos mais, acima de todas as vozes que nos atrapalham, acima de todas as vozes que nos perseguem, acima de todas as vozes que falam de nós, cantemos ao Senhor um canto novo, louvemos o Senhor na Assembleia dos Fiéis, cantemos com alegria, falemos sobre Ele, jubilemos diante do Rei dos Reis. Acima de qualquer coisa, que as pessoas olhem para nós e saibam que nós estamos dançando na presença do Senhor, saibam que nós estamos tocando na presença do Senhor, saibam que nós estamos cantando na presença do Senhor, louvando e adorando a Ele acima de todas as coisas, porque nossa vida é para Ele, nossas vidas são para Ele, não para o mundo, não para sermos julgados e bem-quistos no mundo, muito pelo contrário, não para ser aceitos no mundo, mas para ser aceitos no reino dos céus. Fiéis à sua glória, fiéis ao seu amor, fiéis ao seu poder. Isso nos diz o Salmo de hoje. Então nós podemos cantar para Ele, confiar unicamente nele e deixar nossas vidas completamente lançadas aos seus pés, lançadas no seu altar, lançadas nas mãos dele. Como diz Santa Teresinha, quanto menor eu for como um passarinho, mais fácil vai ser para caber nas mãos do meu Deus. Mais fácil vai ser para caber nas mãos do bom Deus. Então que nós sejamos como um passarinho, meus irmãos e irmãs. Nos fazendo pequenos, não para agradar os nossos irmãos e irmãs, não para agradar as pessoas desse mundo, mas principalmente para agradar o nosso bom Deus. Porque é para Ele que nós fazemos as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, como diz São Paulo. Então nós vamos entender finalmente que os corações que de fato aceitam o Senhor, esses corações são totalmente guiados pelo Espírito Santo. E guiados pelo Espírito Santo encontrarão outros corações que também vão aceitar o Senhor, também vão querer ser guiados pelo Espírito Santo. Nós fazemos a vontade do Pai, e fazendo a vontade do Pai, nós vamos até os lugares onde Ele desejar. Nós vamos testemunhar o Senhor Jesus Cristo nos lugares onde Ele bem nos quiser. Foi o que aconteceu com Lucas, foi o que aconteceu com Timóteo, foi o que aconteceu com São Paulo, em Atos dos Apóstolos capítulo 16. Foi o que aconteceu com os discípulos, foi o que aconteceu com os apóstolos. Então quem somos nós para querer algo diferente? Quem somos nós? São Lucas escreveu aqui: embarcamos em Troade, navegamos para a ilha de Samotrácia, ancoramos em Neápolis, passamos por Filipos, chegamos nas principais cidades da Macedônia, conhecemos alguns lugares, estivemos perto do rio, vimos algumas coisas, nos mantivemos em oração, até encontrarmos algumas mulheres que estavam reunidas em oração, e uma delas chamava-se Lídia, era comerciante da cidade de Tiátira. Lídia acreditava em Deus. Percebam, meus irmãos e irmãs, que eles passaram por um monte de lugares, eles se mantiveram em oração, mesmo sem entender necessariamente por que Deus estava mandando eles para aqueles lugares todos, até chegarem em um lugar onde haviam mulheres reunidas rezando para um Deus que elas não conheciam totalmente, mas ainda assim acreditavam nele. Rezando para Deus, mesmo sem conhecê-lo profundamente. E quando o Espírito Santo move, ele move de modo perfeito, ele move os apóstolos de forma perfeita, chegando em todas essas mulheres, e uma delas, chamada Lídia, acreditava em Deus e escutava tudo o que eles diziam com bastante atenção. Percebam, meus irmãos e irmãs, que almas que amam a Deus, almas abertas ao Espírito Santo, encontram outras almas que também acreditam em Deus e também estão abertas para o Espírito Santo. Lídia acreditava em Deus e escutava as palavras dos apóstolos com bastante atenção. E o Senhor abriu o coração deles e abriu o coração dela para que acreditasse nas palavras de Paulo. Versículo 14. Para que acreditasse nas palavras de Paulo. E olha só o que acontece no versículo 15. Depois que ela aceitou Jesus Cristo, depois que ela reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor, foi batizada. E depois de ter sido batizada junto com sua família, ela nos convidou, diz São Lucas, ela nos convidou para estar em sua casa, nos convidou para permanecer em sua casa. E é interessante que São Lucas, ele é muito humano, né? Ele é muito limpo, digamos assim, ele é muito sincero naquilo que ele escreve, quando ele diz: ela nos forçou a aceitar, nós não tivemos nem como dizer não. Nós não tivemos como dizer não, porque a alegria que é manifestada por Jesus Cristo, a alegria que é manifestada na ressurreição de Jesus, a alegria que é manifestada pela Páscoa do Senhor, essa alegria alcança outros irmãos e irmãs, e alcançando, eles nos convidam para banquetear, eles nos convidam para cear, eles nos convidam para estar em suas casas.
Não se incomode, Jesus falou isso no Evangelho, não se incomode se alguém não desejar você, se alguém não quiser que você entre na casa dela, não se incomode. Vá para outros lugares que eu vos enviarei, vá para outros lugares que vos aceitarem, não se incomode. É isto que diz o Senhor e é isto que acontece com os apóstolos várias e várias vezes. É só ler o Atos dos Apóstolos com frequência. É só ler o Atos dos Apóstolos com frequência. Aqui nós temos justamente alguém que estava tão imerso no Espírito Santo, que aceitou ser batizada, confiou a vida ao próprio Deus, aceitou o testemunho de Jesus Cristo, tudo aquilo que Jesus Cristo fez, e ela mesma diz: se vocês me consideram uma fiel do Senhor, crente, permaneçam em minha casa. Por favor, permaneçam em minha casa. E eu não aceito não como resposta, permaneçam em minha casa. Que nós possamos fazer isso também, meus irmãos e irmãs, de duas maneiras. Primeiro, que nós possamos ser esses que acolhem o Espírito Santo e digam a Deus: Senhor, permaneça em minha casa, permaneça em minha vida. Eu quero, eu aceito, eu desejo, permaneça em mim, para que eu permaneça em Ti. E da mesma maneira, meus irmãos e irmãs, nós possamos ser esses apóstolos, esses discípulos que evangelizam, que anunciam o Senhor, para que outros possam olhar para nós e dizer: eu quero você na minha casa. Venha rezar comigo, venha cear comigo, venha estar comigo em oração também aqui. E eu não aceito não como resposta, para que nós saibamos que é o próprio Deus falando através de nós e é o próprio Deus alcançando as almas de nossos irmãos e irmãs tão necessitados de sua infinita misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação e que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações.